Não, sempre a mesma coisa. A única diferença é que quando nas doenças autoimunes, eu às vezes uso até 20 ml nos casos mais graves, e dividindo em 4 lugares, aplicando 5 em cada braço e 5 em cada nádega, para desviar esse sistema imunológico viciado em atacar o próprio corpo, quer dizer, um sistema imunológico que está pervertido, que em lugar de cumprir a função dele, que é nos defender contra os agressores, contra tudo aquilo que nos prejudica, ele está atuando contra o próprio corpo como se fosse um inimigo, sendo, no caso de uma artrite reumatoide, afetando articulações e criando até deformações criadas pelo sistema imunológico, que eu acredito que esteja pensando atender a um pedido do inconsciente para desviar um sofrimento psíquico para uma área física. E com isso, enquanto a pessoa preocupada com os seus órgãos, com os seus dedos deformados e tudo, está esquecendo os problemas psíquicos que motivaram o desvio, a perversão imunológica. Mas que atendendo é uma desgraça a gente sofrer sofrer fisicamente só para aliviar psiquicamente as tensões, né? Mas acontece, eu tenho provas disso. Isso eu tenho provas disso, muitos casos. Aí depende muito da criança, porque eu já tive há pouco tempo uma criança de 5 anos que aceitou perfeitamente a autoemo, porque tem um controle emocional tão bom que eu explicando a ela que ela ia ser beneficiada, era uma criança asmática, uma asma grave, e que ela já estava cansada de sofrer a falta de ar. Então, uma criança com um nível, talvez, de raciocínio muito ativado, uma criança muito inteligente, ela se convenceu que valeria a pena. E aceita a autoemo perfeitamente. Até quem mais sofre quando ela só toma autoemo é a mãe, muito mais do que a criança. A mãe sofre pela criança. Para mim, é a área em que deveria ser mais utilizada a autoemo é dentro da geriatria. É justamente porque corresponde à época que o sistema imunológico está em declínio. Funciona ajudando a cicatrização das escaras. Lógico que não pode colocar peso sobre o local, tem que evitar com aquelas protetores, né? Porque a escara é produzida por um atrito contínuo da pele sobre o leito e fica, além do atrito, é a falta de oxigenação pela pressão local, os vasos sanguíneos não abastecem de oxigênio os tecidos, eles tendem a se destruir, né? Mas a autoemo vai ajudar a reconstruir, a cicatrização se tornar mais rápida. Esse vírus, que agora está muito frequente no colo do útero e tudo, eu ainda não tenho experiência porque eu não sou ginecologista, então eu não tenho essa experiência. Mas eu acho que valeria, porque como atua de modo geral contra vírus, e o HPV é um vírus, eu acho que deveria também ser usado. Mas só que isso aí os ginecologistas é que teriam que fazer a experiência e introduzir isso numa prática comum se funcionasse bem, como acredito que deve funcionar, porque funciona em outros vírus, não será nesse que será diferente. No vitiligo eu também não vi efeito da autoemo. Esse eu já usei. O que eu usei é o seguinte, a única coisa, o único benefício que eu notei no vitiligo é que o vitiligo, essas manchas aumentam muito nas fases depressivas das pessoas quando ficam tensas, muito tensas, elas pioram. Porque o vitiligo
Não se sabe até hoje realmente o motivo de ocorrer essa falta de pigmentação. Não se sabe. Mas, como o sistema neurovegetativo se equilibra e melhora, esses pacientes evitam essas recaídas, essas fases ruins em que há um aumento muito grande das manchas de vitiligo. Mas não vai curar vitiligo, não vai ter nenhum efeito de cura. E isso é altamente válido, muito válido. Uma das coisas, há um tipo de amigdalite que eu usei a autoemo e com um resultado muitíssimo bom, é a amigdalite devido a um streptococcus beta-hemolítico. É a amigdalite que resulta em febre reumática e que resulta em dano no coração, prejuízo com atrofia da válvula mitral, que depois vai ter que só a cirurgia vai corrigir. E essa amigdalite é extremamente resistente aos antibióticos, a tudo. E a autoemo, junto, logicamente, também com o antibiótico, vence essa. Eu já curei muitos casos de febre reumática, em que a origem dessa infecção era na garganta, as amígdalas é que são as portadoras onde o micróbio se aloja bem e se protege dentro das amígdalas, o Streptococcus beta-hemolítico. Né? Então isso funciona muito bem. O João, por exemplo, um rapaz que hoje já é homem, criança, teve febre reumática gravíssima mesmo, uma coisa muito grave, foi a autoemo que salvou, curou ele, e ele ficou sem lesão nenhuma. A outra que eu ia lá, a Petrópolis até, lá, e que foi um caso que eles consideravam até perdido. Eu nunca vi antistreptolizinas, ASO, que é a sigla, de 1000 e tantos, quando o normal vai até 200. É a coisa mais grave. E foi isso que foi a autoemo que conseguiu salvar essa menina.